Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas voltadas à manutenção. Hoje a gente vai estar trabalhando definição referente ao conceito de manutenabilidade, né? Bom, o conceito de manutenabilidade ele foi desenvolvido no início, né, da Revolução Industrial, quando se procurava manter, né, os equipamentos trabalhando efetivamente, né, ou seja, de qualquer maneira. E isso não mudou desde a Revolução Industrial até agora. Né? As grandes indústrias, as empresas, elas sempre tentam manter seus equipamentos ativos aí em pleno funcionamento, visando todo o ciclo produtivo, né, programado com o mesmo. O que mudou é que hoje a gente tem sistemas de manutenção mais eficazes do que no passado, né? Ou seja, não é que o do passado não tivesse nenhuma relevância, com o passar do tempo foi evoluindo, né? Então é mais uma questão mesmo de evolução. Porque justamente a manutenção passou a ser estudada com a maior seriedade é, com o passar da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial ela fez com que o ciclo produtivo como um todo ele tivesse uma ênfase no que diz respeito à efetividade maior, né? Ou seja, eficiência mesmo nos ciclos produtivos. Né? Então, durante esse período, surgiram vários conceitos, né? É tanto que muitos conceitos de gestão, de forma geral, eles têm vínculo mesmo com situações que são muito comuns, né, em ações de guerra, né? Ou seja, termos militares que foram apropriados aí para gestão. Né? Então, após esse período durante o período da Segunda Guerra começou a se ter um estudo mais efetivo e, com o passar do tempo, foi só evoluindo. Né? É tanto que, após esse período da Segunda Guerra, né, a gente começou a ver uma evolução tecnológica nos mecanismos muito elevada. Né? Começou a ter uma proporção de elevação tecnológica muito alta, né, após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a manutenabilidade ela começou também a ser regida com uma maior eficácia, né, durante esse processo, né, levando em consideração justamente as respostas que eram exigidas pelos mecanismos, né, e que são exigidas até hoje, né, levando em consideração justamente os ciclos de manutenção e deixar esses equipamentos de fato previamente de fato funcionando, né? Então a gente pode entender que a manutenabilidade é o constituinte de um produto projetado com determinada finalidade, que garante a habilidade do produto de executar satisfatoriamente as funções para as quais foi destinado e que pode ser sustentado durante a sua vida útil, com o mínimo de custo e trabalho. Né? Essa definição a gente encontra ela no livro Técnicas de Manutenção Preditiva, do Nepomuceno, né? Um livro da editora Blucher. Muito, muito bom livro. Né? Então a gente pode encontrar outros conceitos de manutenabilidade. Eu gosto bastante desse aí porque ele leva em consideração todo um ciclo lógico, né? Para chegar até o conceito final, que é justamente garantindo a vida útil, né, do equipamento com o mínimo de custo e trabalho. Né? No passado era comum, né, se ter uma ação mais forte para manutenção, né? Se tinha um custo mais elevado para manutenção, esse custo com o passar do tempo foi caindo e as ações da manutenção de fato foram melhorando enquanto eficiência, tá bom? Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre conceitos ligados, né, à parte de alinhamento, né, e desalinhamento de mecanismos, e nesse caso especialmente falando sobre elementos rotativos. Né? Bom, aqui a gente tem na ilustração, né, dois elementos, né, que são dois motorredutores, né, em desenho, e a gente vai supor, né, que venha ocorrer
acoplamento, né, entre os dois, ou seja, eles venham trabalhar de forma simultânea, né, ou seja, de forma alinhada, levando em consideração o funcionamento de um em relação ao outro, né? Então, o que acontece? Na área da mecânica industrial é muito comum, né, você trabalhar com esses mecanismos, levando em consideração o alinhamento entre os eixos, né? Então, quando você vai fazer esse tipo de análise, de montagem, né, é necessário que esses eixos eles fiquem alinhados, né? Porque qual o motivo de se ter uma cobrança sobre o alinhamento desses eixos? Esses mecanismos, quando eles vêm a trabalhar, né, você vai ter justamente a questão do giro, né, de um eixo em relação ao outro, né? Normalmente você vai ter um elemento motor e outro motriz, né? Exemplo, uma bomba e um motor e um redutor, né? Então você sempre vai ter uma relação que faça um girar em relação ao outro. Então imagina se nesse alinhamento, por acaso, eles venham a ficar desalinhados, né? Ou seja, a projeção de um eixo central, né, ele não fica coplanar ao plano do outro eixo, né? Ou seja, ele de fato ele venha a ficar desalinhado, né? Ou seja, a relação de projeção de um eixo central de um para o outro, ele não tenha o mesmo alinhamento, né? Você vai acabar fazendo com que os mecanismos eles tenham uma sobrecarga de uso, né? E isso, consequentemente, vai fazer com que venha a ter uma diminuição no tempo de vida útil dos mecanismos. Então, é fundamental que você realize esse alinhamento na montagem desses mecanismos, né? Porque a montagem, ela feita de forma correta, né? Ou seja, mantendo os elementos alinhados, você não vai ter desbalanceamento no funcionamento dos mesmos. Então você não vai gerar sobrecarga de massa em um dos planos de giro dos mecanismos. Consequentemente, você vai ter um esforço muito menor de giro, que é o esforço da própria massa do mecanismo, né? Então aí vai depender só do torque do elemento motor, e vai conseguir ter um tempo de vida útil e funcionamento adequado, né? Caso aconteça o contrário, você venha montar ele de forma desalinhada, você vai ter já o problema contrário, né? Você vai ter um aumento de sobrecarga de massa em um plano, né, de giro dos mecanismos, né? E isso aí vai fazer com que você venha ter um esforço elevado no funcionamento. E aí vai gerar vibração, ruído, a vibração pode se propagar e danificar os mecanismos. Então é importante que se tenha esse alinhamento, né? Aqui no caso, esses dois elementos aqui mostrados, eles estão alinhados, né? Então eles estão levando em consideração aqui o mesmo eixo, né? Vou aproximar ele aqui. Então os dois estão de fato alinhados, né? Lembrando que aqui é só didático, né? Aqui já é motor, cada um desses conjuntos, né? Tanto o verde como o azul, são motores e redutores, é apenas para ter a noção do alinhamento entre os eixos, né? Então, vou voltar aqui, né? Você observa que nesse plano aqui, eles estão aparentando que estão alinhados. Agora, quando a gente gira o plano, o que é que aparece aqui? A gente nota que eles não estão alinhados realmente. Ou melhor, né, eles estão alinhados em um plano, né, o plano lateral, mas no plano superior eles não estão alinhados, né? Então isso é um problema. Obviamente aqui, né, ele está com um desalinhamento grande, dá para perceber no visual que ele está desalinhado, mas na verdade, na prática, o desalinhamento é pouco, né? Você não consegue perceber ele no visual tão fácil, né? Mas quando você utiliza um instrumento apropriado, seja utilizando um relógio comparador ou esquadro, ou, né, um mais preciso ainda, que é o alinhador a laser, né, algum outro tipo de mecanismo, você acaba percebendo. Então esse tipo de desalinhamento faz com que se tenha esses problemas no funcionamento. Hoje a gente vai falar sobre essa questão da necessidade do alinhamento. A gente não vai falar sobre técnicas de alinhamento nem cálculo
ligado a alinhamentos. Aí vão ficar para outras aulas. Mas aí nesse caso você pode perceber o quanto pode ser prejudicial para o funcionamento dos mecanismos esse desalinhamento, né? Então manter esse alinhamento ele é fundamental para o processo como um todo, né? Porque senão você vai ter essa questão de ter o desalinhamento e ter esse desequilíbrio, né, do funcionamento do mecanismo, né? Então é necessário que ele de fato ele fique alinhado em todos os planos, né? Você pode observar que a gente pode estar aproximando, aqui no caso só simulando, né? A gente está aproximando, diminuindo o desalinhamento, mas o que é que acontece? Quando você vai observar na prática, né, você vai encontrar lá um determinado desalinhamento. E um detalhe interessante é que também existem as tolerâncias para esse desalinhamento, né? Então é importante ter essa noção que o alinhamento ele nunca vai ficar zerado, né? Os eixos eles vão ficar 100% alinhados. Às vezes dá para ficar muito próximo disso, mas é comum que tenha um certo desalinhamento, porque você também tem a massa do mecanismo, né? Essa massa, você tem folga no mecanismo e acaba dificultando o alinhamento como um todo. Bom, os desalinhamentos, eles têm classificações, né? Você tem o desalinhamento axial, você tem o desalinhamento radial e você tem um combinado, né? O combinado é o mais comum de se ter, né? Que é justamente a junção do axial e do radial, né? O desalinhamento, exemplo, esse desalinhamento que está mostrando aqui, você pode observar que é um desalinhamento de eixos, né? Então esse tipo de desalinhamento ele é conhecido como desalinhamento radial, né? Então esse desalinhamento radial ele leva em consideração esse ponto. Agora, se por acaso você tiver desalinhamento que leva em consideração, pronto, exemplo, colocar aqui, desalinhamento que leva em consideração, né, esse plano aqui inclinado, você vai ter um desalinhamento axial, né? Então você pode ter o do eixo radial e você pode ter o axial que leva em consideração esse desalinhamento, né, do plano. Vou simular aqui um esboço. Então, esse tipo de desalinhamento aqui ele é conhecido como desalinhamento axial, né? Você vai ter uma projeção de centro, né, entre os elementos, né? Eles vão estar alinhados nos planos, né, laterais, né, nos planos radiais, mas a face deles não vai estar alinhada, né? Vai estar gerando dois planos diferentes, né? Então justamente esse desalinhamento aqui ele é conhecido como desalinhamento axial. Mas fora o axial e o radial, você tem um combinado que é justamente a junção dos dois, né? Que esse é o mais comum de se ter, né? Ou seja, quando você for passar o relógio comparador ou o alinhador a laser, né? Normalmente esse alinhamento é feito em 4 quadrantes, você vai ver que vai ter desalinhamento em pelo menos 3 desses quadrantes, né? Então indicando aí a possibilidade plena de você ter um desalinhamento combinado. Bom, o que a gente tem que ficar atento com essa questão do alinhamento é entender a necessidade do mesmo e sempre estar fazendo monitoramento, né? Mesmo com o elemento, você montando ele alinhado, pode ser que algum outro mecanismo venha causar vibração e venha fazer com que tenha desalinhamento dos mecanismos. Então é sempre interessante fazer essa verificação periodicamente. A gente vai tratar em outras aulas, né, questões específicas sobre os equipamentos e cálculos ligados a esse alinhamento, né? Você pode estar perguntando, né? Poxa, mas é fácil ou difícil realizar esse alinhamento? É uma atividade considerada relativamente complexa, porque você tem o peso, né, desses mecanismos, né? A massa que
que eles possuem normalmente não são elementos de pequeno volume, né, de grande volume. Então você tem a dificuldade na movimentação deles para poder fazer o alinhamento, né? Às vezes são calços que você tem que colocar, às vezes você tem a sorte dele estar montado em bases que já possuem a possibilidade de deslocamento lateral. Então não é uma atividade tão simples, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!